sejam bem-vindas. Vamos à nossa terceira lição do livro Dons Espirituais e Ministeriais, da revista, aliás, do dia 18 de abril desse ano, né? Dons de revelação. Antes que nós entremos, vamos orar para que Deus possa iluminar nossa mente, tanto para eu que ensino, para todos que estão ouvindo, para que a glória de Deus seja abençoada em nossas vidas e ilumine nossas mentes e proteja o nosso coração. Amém. Senhor Deus eterno e glorioso, abençoe, Senhor, com a sua presença, dai-nos entendimento da tua palavra, que possamos, Senhor, realmente te ver, te ouvir, te obedecer, principalmente estarmos diante da presença toda vez que tu chamar e irmos ao lugar que o Senhor nos enviar. Com conhecimento, com ciência, com discernimento, com qual o assunto que iremos estar agora, para a honra e glória do Senhor. Nos alimente com a sua presença, nunca nos deixe. Sempre esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Continuando. Como eu disse, o título da lição é Dons de Revelação. O texto diz assim: Que farás, pois, irmãos, quanto vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, né? Tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, ou seja, para crescimento, né? 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivem em um tempo marcado pelo engano, né? Amém? Assim sempre houve esse engano e quanto mais chega perto da vinda do Senhor, esse engano vai aumentar mais, a apostasia vai aumentar mais. Leitura bíblica em casa, estamos em 1 Coríntios 18, 12, de 8 a 10, que discrimina os dons, né? Atos 6, 8, 10 e Daniel 2, 19, 22, que apresenta esses dons, né? Tanto em Atos como em Daniel. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons, né? Só discriminados, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, que vai dar agora, o outro o mesmo Espírito pela palavra de ciência também, né? O outro pela operação de maravilhas, esse vai ficar para outra vez, o outro pela operação de profecia, o outro dom de Senhor Espírito, nós vamos ver isso, que é o terceiro tópico, o outro a verdade de línguas e o outro a interpretação de línguas, nós já demos, né? Atos 6, versículo 8: Esteve cheio de fé, de todo poder fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sirineus e dos Alexandrinos e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Mas a sabedoria de Deus que estava em Estevão e sempre será tão superior que nenhum deles conseguiu vencer Estevão, né? Amém? Continuando a lição, versículo 10: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava, viu? Aí, Daniel 2, versículo 19: Então foi revelado o segredo a Daniel uma visão da noite. Daniel tomou o Deus do céu, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para com todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele renova os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O exemplo de Estevão é o dom da ciência, que ele estava ali falando sobre os estatutos de Deus, por isso que ninguém conseguia contender com ele, porque a sabedoria dele era divina, a sabedoria da ciência. Já do Daniel é da sabedoria da palavra, né? Porque é o cotidiano. Ele revelou o sonho do rei, né? O seu cotidiano. Então é ciência, muita palavra.
Primeiro, o objetivo é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, esses três aí. Primeiro tópico, sabedoria. Segundo tópico, ciência. E o terceiro tópico, discernir do Espírito, descobrir se é de Deus, se é do homem ou se é de Satanás. Vamos entrar aí na nossa introdução. O teólogo pentecostal Stanley Ortiz afirma que a maioria dos estudos clássicos, os dons de 1 Coríntios 18, de 8 a 10, que a gente lê mais ainda agora, em três categorias, está dividido em três categorias: revelação, que a gente vai ver agora, poder e expressão. Vai ver revelação por enquanto. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que é a de revelação. Estes são concebidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação. Então, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da palavra, da ciência, o discernimento, serve para aconselhamento e orientação de quem? Da Igreja de Cristo. Amém? Vamos ver o primeiro. Palavra da sabedoria. Conceito. O termo da palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita, segundo o dicionário eletrônico House. Sabedoria significa discernimento espiritual das coisas sobrenaturais e humanas. Olha aí. Discernimento espiritual das coisas sobrenaturais e humanas, né? A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:8a refere qual é? Sabedoria da palavra. Refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, né? Ir para a guerra, não ir, né? Esses são cobrar um imposto, não cobrar, né? De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, não do homem. É isso que a gente tem que ver. Ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meio sobrenaturais, ou seja, só um fragmentozinho da sabedoria de Deus dada ao homem, como foi com Salomão, né? Nós nos tornamos uma das pessoas ou a pessoa mais sábia do mundo, como foi Salomão, que deu esse entendimento aí do dom da sabedoria, da palavra, quando aquelas duas mulheres foram lá dizer, uma era meu filho, outra dizia que era meu filho, aí ele ficou ouvindo lá os namoros de uma da mãe da outra e o neném do outro, né? Aí ele pediu a espada, né? Você lembra? Pediu a espada e disse que ia cortar o filho no meio e ia dar metade para cada uma. Aí a mãe verdadeira gritou, não mate meu filho, não corte ele. Dê para outra, eu prefiro meu filho vivo do que cortado. Aí ele ficou parado alguns momentos e disse, dê o filho para ela, porque a mãe verdadeira prefere perder o seu filho, mas mantê-lo vivo. Então isso é um dom de sabedoria da palavra. Resolver problemas assim, inesperados e fora do comum. Deus dá esse dom a quem é merecido, né? Nós não merecemos, mas Ele dá, né? Segundo o coração, segundo a vontade de Deus. E consegue resolver um dilema como esse, que na época era impossível. Hoje em dia faz um exame de DNA, tá tudo resolvido, mas naquela época não tinha exame de DNA. Era na sabedoria mesmo. Amém? Agora vamos ver o que é dom da sabedoria, da palavra sabedoria na Bíblia. É o segundo tópico. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, a Escritura do Antigo Testamento deslumbra o quanto Deus conferia aos homens sabedoria ao alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos que foram através de José, filho de Jacó. Outro, foi que eu li no texto bíblico. 7 vacas gordas apareciam, depois 7 vacas magras vinham e comia 7 vacas gordas, depois 7 milhos cheios de bons para consumo apareciam, depois vinham 7
feixes de milho magros e devoravam os 7 feixes de milho bons, né? Aí chamaram José lá na prisão e ele interpretou e disse que o primeiro sonho e o segundo era a mesma coisa, que ia haver 7 anos de muita fartura no Nilo e 7 anos de muita seca. Aí deu a solução, além dele interpretar o sonho do rei, e havia dias que chamaram todos e ninguém conseguiu interpretar. Aí o copeiro lembrou de José lá e mandou chamá-lo, né? Teve uma conversa com ele para lembrar, ele esqueceu durante 3 anos, mas nesse momento ele lembrou, mandou chamar José. Aí José também, além de interpretar, deu a solução, escolha entre um servo entre seu reino para fazer celeiros maiores e durante os 7 anos dobrar a plantação, triplicar e colocar armazenado nesses celeiros maiores, né, além dos que já tinham outros maiores, para preservar a colheita, e esses 7 anos durar mais 7 anos para que ninguém morra e ainda sobreviver para o comércio. Aí o rei, quem o escolheria dentro do reino, senão aquele que tem o Espírito de Deus? Ele escolheu José, por isso que ele foi colocado como o segundo homem do Egito, o governador do Egito, só ficava abaixo do próprio faraó, que faraó é uma tradução grega, né? Na realidade é o senhor da casa, o rei, o senhor da casa. Faraó é um nome grego, né? Tá na Bíblia faraó, mas na realidade é o senhor da casa. Que o nome do rei do Egito não era dito para ninguém, senão era tido como maldição. Ele ficaria na mão do homem que descobrisse o nome verdadeiro, não. Porque ele tinha vários títulos, mas o nome dele só ele sabia. Ele não podia revelar para ninguém. Se alguém descobrisse, ele ficaria na mão desse homem. Por isso que ele era chamado Senhor da Casa. Aí, como o Novo Testamento foi escrito pelo grego, aí em vez de Senhor da Casa, colocou Faraó. Amém? Aqui esse é o exemplo de a interpretação do sonho do rei, o senhor da casa, o faraó, pelo José. É um dom de sabedoria, né? Dom da palavra de sabedoria. Amém? Vamos ver se ele dá outro aqui. Ele não apenas, ele vai explicar. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir, viu? Quem lê Bíblia sabe disso, né? Quem não lê é uma história, é uma novidade. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo do dom da sabedoria do Antigo Testamento, em 1 Reis e 4:29. Eu dei um dos exemplos e tem outros também. No Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, vamos passar para o Novo. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo a palavra de sabedoria, a exposição das Escrituras realizadas pelo diácono primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga chamavam os libertos, chamados dos libertos, não sei do que eles eram libertos. Eles eram aprisionados pelo seu próprio egoísmo. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falaram do Estevão. Então conhecemos a história de Estevão, né? Ele pregava, foi um dos 7 diáconos para cuidar das viúvas gregas, das viúvas judias, que havia uma dissensão lá que cuidava mais das judias que das gregas. Aí Pedro disse: escolhei 7 diáconos cheios do Espírito, para que é desse problema aí que nós não podemos deixar de dar palavra, né? Não a palavra dos 7 diáconos cuida das viúvas, cuida da manutenção da igreja, como deveria ser hoje, mas tem diácono que se acha rei, né? Senhor da casa. E ele, além de fazer, ele foi além disso. Ele evangelizou, ele pregava. E chegou no momento que prenderam ele, indagaram que não era para ele pregar, mas senão ele ia morto. Aí ele começou a falar lá desde Adão, o Abraão, e era tão espiritual que ele falava, falando das Escrituras e traduzindo elas, né? É um dom de sabedoria.
Traduzindo era que o seu corpo, o seu rosto resplandeceu e eles ficaram sem como dialogar com ele, porque a sabedoria dele era de Deus, não era do homem. E por causa disso ele foi levado para fora, inclusive Paulo, que ainda era Saulo, né? Isso não é uma mudança de nome, é só uma forma de se apresentar. Consentiu com a morte de Estevão, viu? Segurou lá, né, a manta dos outros lá para eles apedrejarem Estevão, né? Infelizmente. Mas ele, para mim, mudou. Amém? O perseguidor virou perseguido e foi morto de uma maneira diferente, mas foi morto pelo Evangelho, assim como Estevão foi de sabedoria. Amém? Isso no Novo. Nós vimos lá José e Salomão no Velho. Amém? Dom da palavra de sabedoria. Terceiro, uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Eu vou colocar esse exemplo aqui que ele está querendo falar, um exemplo que eu ando vendo muito na nossa igreja e nas outras também. É a escolha dos servos de Deus para servir a igreja. Eu vejo muito supervisor, até mesmo evangelista, pastores, até dirigentes de igreja, que há um tempo atrás era diácono, agora é supervisor também, escolheu os servos de Deus por poder aquisitivo, ou porque ele é inteligente, ou porque ele é amigo, boa praça. As escolhas do servo de Deus são por escolha divina, né? Deus escolhe, avisa o escolhido, usa o dirigente para escolher o que Deus quer, não o que o dirigente quer. O que eu vejo muito é o dirigente escolhendo porque fulano fala isso, porque fulano fala aquilo, e raramente coloque em oração para ter essa situação. Vamos ver Paulo. Paulo, quando se encontrou lá com as cartas do Sinédrio para encerrar os cristãos, próximo de Damasco, ele caiu por terra e viu Cristo ressurreto. Teve aquele diálogo lá, para não prolongar, né? E ele foi levado lá para Damasco e ficou 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. Aí Deus avisou, se eu não me engano foi Natanael, não sei se foi Natanael, se não foi, vocês corrigem depois, né? Avisou Natanael para ir lá levar a palavra para Paulo, para Saulo ainda, né? Para Saulo, se converter e voltar a enxergar, que ele ficou cego com a luz de Cristo, que Cristo é a luz, né? E Paulo foi avisado por Deus que Natanael ia lá fazer tudo isso. Quando Natanael chegou lá, apesar da recusa, mas obedeceu a vontade do Senhor, né? Do próprio Jesus, foi lá, mesmo assim temeroso, mas foi. Quando Natanael chegou lá, Paulo já sabia quem era ele. Aí ele orou, aí a película dos olhos de Saulo voltou a ver, ele foi batizado, e aí ele começou a pregar, meio temoroso com outros irmãos, mas ele foi conquistando. Então, houve um chamado, houve um aviso e houve um varão para ir lá elevar o chamado e o avisado. Então, esse é o sentido de chamar os servos da casa de Deus. Não colocar porque ele é meu amigo, porque ele ganha bem, porque ele é inteligente, porque ele é abastado. Aí a igreja entra em mazelas. A igreja tem que ser espiritual. No mundo material, mas espiritual. E as escolhas do servo de Deus tem que ser espiritual também. Não é por meu conhecimento, pela minha vontade. É isso que ele quer dizer aqui, eu enfatizo nesse ponto. Amém? Não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. A escolha do servo de Deus não é um desejo pessoal, é um desejo espiritual, vontade de Jesus. Lembrando de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, segundo o conselho da sua sabedoria, não a nossa, né? Não da nossa, viu? Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Os dons são feitos para edificar a igreja,
Nós não vamos levar dons para o céu, nós vamos levar o fruto do Espírito para o céu. Amém? Vamos trabalhar esse fruto do Espírito, mas não vamos negligenciar os dois que enquanto estiver aqui na terra, eles são necessários. No céu não, mas aqui eles são. Síntese desse tópico. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 2,8 não é humana essa sabedoria. Ela é espiritual, ela é divina. Adquirida mediante os livros e da universidade, mas sim uma capacidade sobrenatural divina, viu? Não é por estudar, não é por ter título, não é por ter conhecimento terreno que você vai receber o dom da palavra de sabedoria, e sim pela vontade e escolha única e exclusiva de Deus. Para tomar decisões sábias através de Deus, em uma circunstância extrema e difícil. Ou não, até ver as fáceis também. Amém? Então, esse é a síntese do primeiro tópico. Vai falar o que é o dom da palavra de sabedoria. Nós conceituamos, vimos em como é esse dom na Bíblia e vimos como liderança sábia. Amém? Segundo tópico. Palavra de ciência. A palavra de ciência tem a ver com os textos bíblicos, né? Tem a ver com os papéis bíblicos, os fatos ocultos, né? A Bíblia em si. Palavra de ciência. O que é? Palavra de ciência. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, né? Fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações e do mistério de Deus, conforme aborda Stanley House em sua teologia sistemática CAPD. Eu tenho vontade de comprar esse livro, tanto ele é citado aqui. Vou dar um exemplo bem simples desse dom da palavra da ciência que aconteceu comigo. Quando eu me converti, aliás, antes de eu me converter, mas antes eu estava com vontade de ler a palavra. Então eu peguei uma Bíblia velha que deixaram no leito do meu pai quando ele faleceu há anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Tinha 9 anos na época. Hoje eu tenho 55, para eu assistir, né? Mas eu me converti aos 37 anos. Então comecei a ter vontade de ler a Bíblia e comecei a ler. Só que eu não tinha aceitado a Jesus, eu não tinha o Espírito de Deus. Então eu não entendia a Bíblia. Não tinha aceitado a Jesus, não tinha o Espírito do Senhor na minha vida. Então eu lia, mas não entendia. Eu pegava até umas palavras bíblicas que não tem no dicionário, tentava ver lá no dicionário, mas dava no mesmo, não entendia. Depois de uns 2 meses, 6 meses depois, não, 3, 4 meses depois, eu por um motivo que não importa mais falar, eu entrei aqui na Monte Carmelo e todo mundo veio ali Bíblia. Eu disse, aqui vamos ensinar. Aí eu peguei e fiquei lá, comecei a conviver, né? Comecei no escudo, domingo primeiro, depois quarta e sexta, escola dominical, entrei lá, até hoje não saí nunca mais, graças a Deus. Aí depois de 1 mês, 2 meses na igreja, me perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu disse que sim, e aí mesmo aceitei Jesus. Naquele mesmo dia eu fui ler a Bíblia. Eu comecei a entender. O que significa isso, irmão Maurício? Para você entender os escritos de Deus, você tem que ter o dom da palavra de sabedoria. E isso foi me dado no mesmo instante que eu aceitei Jesus. Tinha um propósito. Eu ser professor, eu não sabia ainda. Mas foi me dado o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria. Não para me glorificar. Lembrando que eu não tinha percepção ainda, eu fui perceber isso depois. Porque para nós entendermos as Santas Escrituras e resolver o problema do dia a dia, nós temos que ter esse dom da sabedoria, a palavra, dom da ciência, o discernimento. Nós temos que ter esses 3. E foi me dado o dom da palavra da ciência. E eu já tinha o dom da palavra de sabedoria, de certa forma, porque eu sempre resolvi problemas meus e dos outros. Sempre, Deus já me deu esse dom. Eu só fiz passar ele para o lado bíblico, né? Fazer isso no cotidiano. Eu já tinha o dom da palavra de sabedoria. Só não tinha o dom da palavra de ciência. E esse foi me dado na hora da conversão. Uniu um com o outro, e o discernimento de espírito eu também tinha. Então Deus já tinha me dado 2 e faltava 1. O dom da palavra de ciência, esse que nós vamos ver agora. De interpretar os textos conforme a vontade de Deus, não pelo nosso intelecto.
É pelo Espírito, né? Pelo nosso intelecto. Eu já tinha 2, fui mais aprimorado divinamente, claro, né? E ele me deu o dom da palavra da ciência quando eu aceitei a Jesus, em nome de Jesus. Eu não percebi isso na hora, mas ao longo dos dias, dos meses, quando ele me batizou no Espírito Santo, principalmente, eu percebi. Amém? Então isso é um exemplo aqui do dom da palavra da ciência misturado com o dom da palavra de sabedoria e o discernimento. Os três que nós vamos ver. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação, aceitar e batismo, ser cheio do Espírito, acerca das relações do ministério de Deus, conforme aborda Stan Ross em sua teoria sistemática. Este dom também se refere à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Há certas coisas que está escrito na Bíblia que se a gente lê por ler, isso é muito bonito ler a Bíblia. Todos devem fazer isso, sem exceção. Mas da feita que você leu a Bíblia, todinha ela, você começa a ler ela entre as entrelinhas, ou seja, pelo Espírito. Porque há muita coisa oculta ali. Deus revela aquilo conforme a necessidade dele, conforme o coração do homem e conforme o que ele quer para que aquele homem faça. Então, esse dom da ciência da palavra, ele não só interpreta a Bíblia, ele também interpreta o que está entre as entrelinhas que Deus quer que eu faça para ele e para os seus próximos. Então, ele é muito bom para isso. Tanto por interpretação das Escrituras, como para coisas sobrenaturais ocultas, né? Amém? Qual a função? Qual a função dessa palavra da ciência, né? O dom da palavra da ciência não visa servir o propósitos triviais, claro, nem a sabedoria nem da ciência, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou da identidade da mulher de Caim. Isso é curiosidade humana, vai ficar nisso aí, etc. Isto é mera curiosidade humana, viu? E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la, se é a vontade do homem, se é a vontade dele, do Senhor. Esse dom foi dado para satisfazer a vontade de Deus, não do homem, né? Não se sobrevescedor não transforma ninguém melhor do que o outro. Pelo contrário, é para ser servo, os menores do servo, para ser grande no céu, menor aqui, grande lá. Lembrando que dom não salva, só edifica a igreja aqui, né? Amém? O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Olha aí. Livrando-a de qualquer engano e artimanha do maligno, do joio que o inimigo coloca dentro da igreja. Então, a finalidade ou a função desse fundo da ciência, dom da palavra da ciência, só tem um objetivo: preservar a vida da igreja. Preservar a vida da igreja, não se sentir melhor do que o outro, porque o outro não tem, tu tem. Se tu é melhor do que ele, porque tu tem o dom da palavra da ciência, negativo. Os que ensinam como eu, os que evangelizam, os que pregam, não são superiores a ninguém. Deus deu esses dons para eles preservar a igreja, edificá-la e livrar de todo mal do maligno. Não significa que eu, que evangeliza ou que prega, seja melhor do que ninguém. Pelo contrário, nós somos menores do que não tem esse dom. Amém? Não há superiores ou maiores ou melhores. Amém? Terceiro ponto, exemplo bíblico da palavra da ciência. Vamos ver os exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Interessante. O profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra. Isso aqui ele confundiu. Isso aqui é dom da sabedoria da palavra, não é dom de palavra da ciência. O Eliseu, isso é o cotidiano, não tem nada a ver com o texto bíblico, ele confundiu aqui. Mas amém, né? Esse dom aqui
palavra de sabedoria, não é palavra de ciência. Mas amém, amém. Vamos ler aqui, mas está errado, viu? É de sabedoria, não é de ciência esse exemplo aqui. Quando o rei Ciro pensou em falar o exército de Israel, surpreendeu em determinado lugar, o profeta alertou o rei Israel sobre os planos dos inimigos. É dom de sabedoria, não é da palavra da ciência, não. Outro exemplo, vamos ver se ele acertou nesse outro exemplo. Outro exemplo, foi revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história das grandes impérios mundiais do profeta. O Novo Testamento, esse dom foi manifesto do apóstolo Pedro. Desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Tudo dom de sabedoria, nenhum é da ciência. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Isso ele acertou. Esses exemplos aqui tudinho é da palavra de sabedoria, não é da ciência. O dom da ciência, da palavra, eu pegar um texto bíblico e interpretar para vocês espiritualmente e colocar algo que na leitura, tu lendo normal, tu não vai conseguir observar, a não ser pela revelação do Espírito Santo. E isso que é o dom da ciência da palavra. Esses exemplos que ele deu aqui é tudo exemplo da palavra de sabedoria, infelizmente, né? O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quer ver um exemplo? Um exemplo bom? Ali o Paulo, quando ele foi lá na igreja de Coríntios, ele viu todo mundo dividido dentro da igreja. Ele usou todos esses dons para resolver. Mas principalmente da ciência, porque ele estava pegando os textos bíblicos e estava interpretando do jeito deles. E Paulo disse, não é assim que vocês estão interpretando, está errada essa interpretação de vocês. Vamos corrigir essa interpretação de vocês. Isso que é o dom, né, da palavra de ciência. Paulo corrigiu a interpretação deles que estava errada. E na consequência o ato, o discernimento, sabedoria, tudo estava errado ali. Mas ele consertou ele pegou o texto que eles liam e praticavam e disse, não, vocês estão lendo certo e praticando errado, né? Então vamos ler certo e praticar certo. Dom da ciência da palavra, né? Da palavra da ciência, amém? Esse que ele deu aqui é tudo da sabedoria. Entenderam aí, amém? Vamos lá passar para o terceiro tópico. Terceiro tópico, discernimento do Espírito. Isso é muito bom. Ele é bom aqui e vai ser muito mais precioso na grande tribulação, porque já são enganados aqui, se não tiver o discernimento do Espírito. Vocês identificar se aquele evangelho, aquela palavra, aquela igreja, ela é de homem, ela é de Satanás ou ela é de Deus. Se ela for de Deus, você fica. Se ela for de homem, você corrige. Se ela for de Satanás, você vai embora. Não discuta com Satanás. Ele tem trilhões de anos, tem muita sabedoria e nós não temos. Então, Deus te repreende e vai-te embora. De homem, tenta corrigir. Se ele não se acertar, você entrega na mão de Deus. Se for de Deus, você fica. Esse que é o dom de discernimento do Espírito. Dom de discernimento do Espírito é uma capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakiris, palavra grega, né? A palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de penetrar a superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos, ou seja, se é de Deus, se é de Satanás, se é do homem. Bom, como é que eu consigo isso? Vou já explicar para vocês. Stanley Rhodes afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espiritualmente, cuja preocupação é protegermos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4.1. Bora lá, vai 1 João 4.1. 1 João 4.1. 4.1, é?
Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tem que provar se é de Deus, porque tem muita gente enganando. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos dirigentes, falsos servos. Irmão Maurício, como é que eu vou identificar isso, irmão Maurício? Em primeiro lugar, seja igreja verdadeira. Aqui dentro, para refletir, aqui fora. Segundo lugar, estude e medite na palavra de noite. Primeira Josué, não se afaste do livro da lei, nem de dia de noite, medite para que você vá bem. Terceiro lugar, seja um homem de oração e de jejum. Os dois andam juntos. Oração e jejum. Quinto e importantíssimo, seja obediente ao Senhor. Né? Isso vai te fortalecer a ser um homem espiritual e saber se defender pela palavra. Né? Aí quando você for para a igreja, você não vai carnal, embora esteja na carne, você vai espiritual. Eu costumo dizer que já no banho, no se vestir, você está se preparando nesses aspectos que eu falei aqui para mortificar a carne e ser mais espiritual. Quando você adentrar a igreja, você está mais espiritual do que carnal. Quando estiver alguém falando em língua, você vai estar lá em espírito de verdade. Você vai perceber que aquele fala em línguas é do homem, de Satanás ou é de Deus. Você vai perceber que aquele cara que está pregando, aquela pessoa que está pregando, perdão, ele está falando dele, está falando de Satanás, está falando de Deus. Você vai perceber que estão ali declamando a palavra de Deus, são verdadeiros ou falsos, mas pelo Espírito, não pela adivinhação. Os adivinhadores não entrarão no reino dos céus, mas os obedientes e servos de Deus entrarão. Imundice nenhuma entrará no lugar santo, porque Ele é santo, como disse Pedro, importa que nós sejamos santos também. É assim que nós discernimos o que é de homem, o que é de Satanás e o que provém de Deus, que é para nós. Amém? Isso que 1 João 4,1 quer dizer. Isso que é dom da sabedoria da ciência. Eu acabei de explicar para vocês. 1 João 4,1. Isso que é dom da palavra da ciência. Esse é um exemplo. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais do mundo e de Deus. O homem e o diabo, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de ordem divina ou da mente humana ou ainda da origem maligna, viu? Eu expliquei tudo isso na explicação de João 4:1. Como saber aqui o dom de discernimento do Espírito tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, sua e da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento do Espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias, ou seja, não é adivinhação, é revelação divina. Mas para isso tu tem que estar com aquelas características que eu falei aqui, desde o banho, o dia a dia, orar sem cessar, né? Jejuar, meditar, ser verdadeiro, ser igreja verdadeira. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não julgue ninguém. Tem que julgar Deus, né? Só revele se Deus mandar. Se Deus mandar, não revela. Amém? Entenderam? Esse sentido aí das fontes da manifestação, se é de Deus, se é do homem, se é de Satanás. Como entender isso sendo espiritual nos aspectos que eu falei. Terceiro ponto. Discernindo as manifestações espirituais. Consegue discernir as manifestações espirituais? A palavra de Deus nos ensina que o Espírito deve ser provado, como eu já expliquei isso. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve se passar pelo crivo. O que ele viu? A palavra, a lei das Sagradas Escrituras, viu? Hoje o Senhor Jesus nos adverte sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Não fácil descobrir um falso profeta, isto é, pelo caráter, no caso dizendo mau caráter, né? Daí o exemplo aí de Mateus 7. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não é
Por isso que precisamos do Espírito Santo para revelarmos a verdade, a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos adverte acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João 4,3. 1 João 4,3. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, ou seja, o espírito do inimigo. Satanás, em termos físicos, não está aqui, mas o espírito dele está aqui, por isso que há essas mazelas aí no mundo, pecado, né? Amém? Entenderam aí esse ensinamento das manifestações espirituais, né? Você tem que ser uma pessoa verdadeira, você tem que ser obediente, leitor da Bíblia, praticante dela, jejuando, mortificando a carne, né? Obedecendo, fazendo a obra, evangelizando, pregando, ensinando, caso você for chamado a esses 3 aspectos. No meu caso, meu ministério de ensino, mas eu não deixo de pregar. Minha pregação é um pouco diferente, mas eu prego e evangelizo também, então tudo está incluído. Então sejais espirituais, mortificando a carne, para que Deus possa te dar o discernimento, né? Tentando encontrar um problema cotidiano, resolvê-lo e saber interpretar as Bíblias conforme o Espírito de Deus. Amém? Síntese, o terceiro tópico. O dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus aos crentes para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, se vem de Deus, se vem do homem ou se vem de Satanás. Amém? Vamos concluir. Conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado. A gente não sabe? Humanamente, não. Espiritualmente, sim. Entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Dê os seus likes, se inscrevam. Passam esse vídeo para conhecimento da obra do Senhor. Porque eu fui chamado para o ensino, acho a educação e ensino. Eu espero que todos cresçam no conhecimento da verdade, tal qual Deus me revelou, pelo seu Espírito, pela sua vontade, pela sua escolha. Eu agradeço, em nome de Jesus.